Porque o bom rei se preocupa com o todo. E o ser humano é só alma? Não. O ser humano é só espírito? Não. O ser humano é o quê? Corpo, alma e espírito. Perceba que a grande crítica dos profetas é também em relação ao corpo. Passar fome dos órfãos é corpo? As viúvas passando dificuldade é corpo? Corpo. Fome, barriga, estômago. E quantas vezes nós transformamos Deus num Deus que se preocupa só com uma parte. É por isso que alguns teólogos dizem o seguinte: alma sem corpo é fantasma e corpo sem alma é zumbi. Deus não tem reinos aqui, o reino de Deus está aqui. O reino de Deus não é para fantasmas e o reino de Deus não é para zumbis. O reino de Deus é para quem tem corpo, para quem tem alma e para quem tem espírito. Então o reino de Deus se preocupa somente com a alma? Quem fala isso nunca lê os profetas. Porque todos os profetas é o grito de Deus de um rei que se preocupa com o todo do povo. Se preocupa com os juízes. Se preocupa com os políticos, se preocupa com o todo. Podemos continuar? Hã? Jesus nunca deixou de sair sem alimentar o corpo. Exatamente. Nós já vamos ver. E veja, eu tive fome e me destes? Nós já vamos chegar lá. Beleza? Vamos. O Charles Finney, olha a grandeza do nosso Deus. Porque o nosso Deus, ele não é carente de nada, ele não tem falta de nada. Deus não precisava reinar. Mas Deus, por misericórdia, prescreveu a lei de reinar para si mesmo por amor ao seu povo. Buscar o máximo bem do todo é a lei que Deus prescreveu para si mesmo por amor e misericórdia para o bem do seu povo. Quem discorda? Tem como discordar. Tem um versículo. Como disse que ele se fez carne e habitou entre nós. Perfeito. Glória a Deus. Por isso que tem momento, professor, que o profeta tem que discernir. De repente ele está orando pela pessoa, a pessoa está com fome, ele está querendo que a pessoa receba algo muito tipo. Sabe, tem um teólogo que eu gosto muito chamado Abraham Kuyper. E o Abraham Kuyper, ele foi um teólogo holandês. E ele disse o seguinte: quando a gente faz isso, e mais do que isso, ele faz um comentário da parábola do rico e do Lázaro. Quando a gente tem um mendigo e a gente não luta pelo máximo bem daquele morador de rua. Tem vários específicos, tem casos específicos, tá? Eu sei como que é essa área, sei como é complicada. Eu já morei com 50 dependentes químicos por um ano, então eu sei como essa área é complicada. Então não vamos falar dessas complexidades que eu entendo. Mas suponhamos, qual é o máximo bem que o mendigo precisa? É a marmita naquele momento, ou é sair daquela situação, conseguir tratamento psicológico, conseguir acompanhamento para que ele acorde para a vida, conseguir se profissionalizar, voltar a ser dependente e sendo independente conseguir ajudar outros ainda. Qual é o maior bem para ele? É a marmita ou tudo isso? Marmita. No primeiro momento é marmita. Ok, no primeiro momento é marmita, mas se deu a marmita e qual é o maior bem? Quando um rei faz isso, sabe quem faz isso? Os romanos. O César fazia isso. Porque o povo, exatamente, política pão cico. Porque o povo estava sofrendo uma injustiça, um rei tirano. O que ele fazia? Vamos fazer uma festinha, dar um pão e depois fazer um circo para eu me passar de bonzinho. Sabe o que o Abraham Kuyper diz que é isso? Isso é a mesma obra daquele rico e o Lázaro, que indignifica o Lázaro dando as migalhas. É a boa obra que ira o coração de Deus, porque não visa o máximo bem do outro. E o nosso rei é o rei que não somente se busca o máximo bem, mas se entrega por esse máximo bem. É esse o rei que a gente serve, pessoal. Professor, tanto é que tem essa questão de doação de marmitas, a gente até pensa que está fazendo bem ali no momento. Mas não é correto, porque aquele que está na rua, eu falo porque eu entregava marmita lá em Campo Grande, na parte da rodoviária, e aí eu fui chamada num lugar lá para poder ajudar uma ONG, porque eles não visam levar somente as marmitas. Porque se você leva a marmita na rua, a pessoa ela mata a fome, ela não quer sair daquela vida, porque ela está tendo comida e ela está
Exatamente, concordo totalmente. A pessoa pode até fazer um trabalho de levar marmita, mas entender que o objetivo maior não é só dar e ir embora, como o rico e a parábola do Lázaro, que dava o que sobra. O maior objetivo é resgatá-lo na sua integridade, no seu todo. Porque o que Deus fez conosco? Deus resgatou parte da gente ou resgatou o nosso todo? Eu esqueci de entregar o prêmio dos vencedores da aula passada. Palmas para o Maicon. Palmas para o Odair. Leiam esse livro. Resumo dele completo na aula que vem. 333 páginas. Glória a Deus. O Michael eu tenho certeza que vai ler. Vamos lá, continuando. Pessoal, então o reino de Deus, na verdade todo reino, é um reino que deveria buscar o máximo bem do povo. Mas sabe qual foi a experiência de Israel com o reino? Horrível, horripilante. Olha só aqui para vocês. O reino do norte teve 19 reis, lembra da divisão? 19 reis, todos foram ruins. Vamos lá. Reino do norte, Jeroboão I, 1 Reis 12, 28, 30, idólatra. Segundo rei, Nadab, 1 Reis 15, 26, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Terceiro rei, Baasa, 1 Reis 15, 34, fez o que era mal. Quarto rei, Elá, 1 Reis 16, 13, fez o que era mal. Zinri, quinto rei, 1 Reis 16, 19, fez o que era mal. Sexto rei, Onri, fez o que era mal. Sétimo rei, Acabe, fez o que era mal, mais do que todos os anteriores. Acasias, 2 Reis 1, 2, 4, fez o que era mal, mais do que todos os anteriores. Jorão fez o que era mal. Jeú fez o que era mal. Jeoacás fez o que era mal. Tá tudo aqui, pessoal, depois eu vou mandar tudo isso aqui para vocês. Jeoá, 2 Reis 13, 10, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Jeroboão II fez o que era mal aos olhos do Senhor. Zacarias, 14º rei, fez o que era mal. Menahem fez o que era mal aos olhos do Senhor. Pecaías, 2 Reis 15, 20, até o nome do cara, né? Pecaías. Acabou pecando. Né? Esse aí fez bem. 17º rei, Pecaías, 2 Reis 15, 24, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Peca, ó, outro, Peca, o nome do rei. Peca, 2 Reis 15, 28, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Último rei do reino do norte, Oséias, 2 Reis 17, 2, fez o que era mal aos olhos do Senhor. É essa a experiência que esse povo tem com reis do reino do norte. Todos os reis foram tiranos, foram desnecessários, foram egoístas e foram arbitrários. Aí no reino do sul, Luiz, tem alguma esperança? No reino do sul, de 20 reis, 8 foram bons. Mas esses bons, sendo bons, ainda tinha um monte de coisa ruim. Em alguns momentos. Exato. Vamos ler agora. Olha lá. Primeiro rei, Roboão, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Segundo rei, Abias, fez o que era mal. Terceiro rei, Asa. Esse foi um rei bonzinho, mas depois nós vamos ver o que ele fez. Asa foi bom. Josafá andou nos caminhos de Asa, foi bom. Jeorão, aí veio o quinto, aí fez o que era mal. Os caras estavam, imagina o povo com uma expectativa de melhorar, aí vem outro ditador, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Acasias fez o que era mal aos olhos do Senhor. Atalia, que foi uma rainha pilantra, que matou todos os descendentes, a única rainha de Israel no reino do sul, o que ela fez? Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Jeoás fez o que era reto aos olhos do Senhor, enquanto viveu um sacerdote lá. Depois que morreu, nós vamos ver o que ele fez. Amazias fez o que era reto também. Uzias fez o que era reto também. Então, nossa, vai melhorar. Jotão fez o que era reto. Acás, de novo, vai ficar pior. Não fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ezequias, aí da esperança de novo, fez o que era reto. Aí depois vem Manassés, fez abominações ao ponto de sacrificar seus filhos a Moloque. Esse foi o pior. Depois vem Amon, fez o que era mal. Aí depois esperança de novo, Josias fez o que era reto. Jeoacás fez o que era mal. Aí vem Joaquim, fez o que era mal. Aí vem Joaquim de novo, outro Joaquim fez o que era mal. E aí vem Zedequias, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Pessoal, esse povo, assim, imagine, pessoal, uma sequência
de séculos de Hitleres, de Kim Jong-uns, de ditadores egoístas, maníacos, psicopatas, que se privilegiam e se beneficiam em detrimento do sofrimento do povo. Foi isso que aconteceu. E mesmo os reis bons não eram tão bons assim, tá? O rei Asa, que foi chamado de bom, olha só, 2 Crônicas 16:12, no fim da vida confiou mais em alianças políticas do que em Deus e se recusou a buscar Deus quando ficou com... Vamos ver aqui, Asa, aí, quando ficou doente. Josafá, veja só, homem piedoso, incentivou a lei, etc e tal. Mas aí o que ele fez? Se uniu a Acabe, rei perverso de Israel, quase morreu a batalha, depois se aliou a outro rei mau, Acasias. Deus proibia alianças com esse tipo de gente. Aí o Joás, o Joás foi bom até que morreu o sacerdote que instruía ele. Depois que morreu o sacerdote, escutou maus conselheiros, permitiu a idolatria, mandou matar o filho do profeta. Depois vem Amazias, começou bem, depois que aconteceu, trouxe de volta os deuses, adorou os deuses, desafiou Israel para a guerra e sofreu uma derrota humilhante. Vem Uzias, teve um reinado muito bom, buscou a Deus, foi ajudado em muitas conquistas militares. A falha, seu coração se exaltou e ele invadiu o templo para exercer funções sacerdotais que era proibido, e Deus deu uma lepra nele, foi um rei leproso. Depois veio Jotão fez o que era reto, mas aí o que aconteceu? Não removeu os altares das práticas idólatras e o povo continuou em idolatria. Aí vem Ezequias, o que Ezequias fez? Provavelmente foi o melhor rei, restaurou o culto, etc, etc. O que aconteceu? 2 Reis 20, 12, 19, 2 Crônicas 32, 25, 26. Tornou-se orgulhoso após sua cura, exibiu todas as riquezas do palácio aos babilônios, que o atraiu o juízo profetizado por Isaías. E o Josias fez uma reforma profunda ao encontrar o livro da lei, destruiu ídolos, etc, etc. Na falha, morreu de forma precoce ao entrar em uma guerra que Deus não ordenou contra Faraó. E quando você entra numa guerra que não se deve entrar, sabe quem sofre? Mesmo os reis que foram chamados de bom, não chegaram sequer nem aos pezinhos de Davi, que também já tinha errado muito. Esse povo está sofrendo, pessoal. Esse povo está sofrendo com a tirania. E no meio disso, em todos esses tempos, começa a crescer um anseio dentro deles, ardente, da vinda de um reino. A vinda de um reino que fosse bom. A vinda de um reino que fosse justo. A vinda de um reino que de fato lutasse por quem precisa, como um médico luta pelo doente. Isso está em toda a tradição profética e vamos ler. Maicon, abre aí Isaías 9:6. Irmã Joyce, abre em Jeremias 23:1. Irmão Antônio Xisto, Daniel 2:44. Fábio, Zacarias 9:9. Quem abriu o texto de Isaías? Leia aí o... Isaías 9:6. Isaías 9:6, o Mike vai ler aqui. Leia. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Continua. E ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim. E ele vai fazer o quê? Seu domínio, seu reino. E haverá? Paz. Continua. Sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre, que o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O que o rei que vai vir vai fazer? Virá um reino de paz. Imagina só esse povo sofrendo. E Deus levantando profetas, denunciando eles, mas dizendo assim: consola esse ó povo, porque virá um da linhagem de Davi. Esse será um príncipe, um rei que é pastor e promoverá a paz. Isaías fala isso do início ao fim. O próximo versículo, Jeremias. Quem abriu? Jeremias 23. Jeremias 23. Leia para mim, irmã Joyce, bem alto. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas. Pessoal, vamos ouvir. Pode ler, meu irmão. Diz o Senhor: portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas, as afugentastes e não as
visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Pode continuar. E eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, de todas as terras, para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. Amém. Pode deixar, eu continuo aqui, ó. Estabelecerei sobre o meu povo pastores, líderes, que saberão cuidar e conduzir essas minhas ovelhas. Imagina esse povo sofrendo e ouvindo essa profecia. A minha gente jamais voltará a se apavorar ou sofrer angústias, todos serão arrebanhados. E virá uma época, declara Yahvé, em que levantarei da linhagem de Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e correto na terra. Em seus dias Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será conhecido: Jeová Tsekenu, que é o Senhor, é a nossa justiça. Nossa de quem? O povo está gritando, esse rei foi a nossa justiça. Portanto, vem dias, diz Yahvé, em que não mais se dirá: juro pelo nome do Senhor que tirou israelitas do Egito. O que é isso? Lembre que eu falei que o marco principal na teologia do judaico era Deus que os tirou do Egito? E tudo que eles faziam para julgar se o rei era bom ou era mau, era a partir da teologia do Deus que tirou o povo do Egito. Mas quando chegar esse novo rei, vocês não falarão mais isso. Mas se dirá: juro em nome do Senhor, que trouxe os descendentes de Israel da terra do norte, de todas as nações para onde os deportou. Eles viverão na sua própria terra e herança. Ou seja, esse novo rei será tão bom, tão bom, tão bom, que o marco hermenêutico mudará. Vai deixar de ser no Antigo Testamento Deus que tirou o povo do Egito, e o marco hermenêutico se tornará um novo rei. Está dando para entender? Eu li Jeremias, capítulo de número 23, do verso 1 até o verso 8. Quem abriu em Daniel 2,44? Lê. Bem alto. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. O que vai vir? Vocês estão vendo? Pessoal, imagina durante séculos e séculos essa ânsia crescendo no coração do povo, essa ânsia. O que é isso aí? Daniel falou? Lembra que o sonho do Nabucodonosor? Nabucodonosor sonhou, acordou, não lembrava do sonho, mas ficou assim: nossa, eu não lembro do meu sonho, mas que coisa estranha, parece que esse sonho é meio forte. Já aconteceu isso com você? Comigo já. Eu sonhei, acordei, não lembrava do sonho, mas sentia que o sonho era meio forte. Aí, o que eu faço quando isso acontece? Eu faço o seguinte: fazer o quê? Não lembro, acabou. Nabucodonosor não. Nabucodonosor falou assim: os adivinhos aí, os sacerdotes, vem tudo. Se não falar o que eu sonhei, eu mato vocês. O povo falou: mas Senhor, não tem Deus que revele o que você sonhou, não tem como. Aí Daniel ficou sabendo: pera aí que eu vou orar. Aí Daniel de repente chegou assim: rei, o Deus dos meus pais, o meu Deus revelou para mim o que você sonhou. Você sonhou com uma estátua. Meu Deus, que estátua, né? Você sonhou com uma estátua. Essa estátua tinha cabeça de ouro, tinha tronco, se eu não me engano, tronco de prata. Tinha essa parte aqui de, de bronze, e a perna aqui de ferro misturado com barro. É mais ou menos isso, eu não me lembro a divisão certinho, mas é isso. E aí, rei, você viu que vinha uma pedra que não era cortada por mãos humanas. Essa pedra vinha até e batia na estátua, a estátua virava pó. E esta pedra cresceria ao ponto de se tornar uma montanha. E sabe o que é isso, rei? Não vou te contar mais só o sonho, não. Eu sei o que você sonhou porque Deus me revelou, mas eu vou te contar a revelação. Cada uma dessas cores é um reinado. E essa pedra que virá será o novo rei. E este reino que virá vai destruir todos esses reinos e se estabelecerá para... E é esse anseio que está crescendo no coração do povo, pessoal.
O povo está no exílio, o povo está sofrendo. Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asno, filho de jumento. É Deus, imagina só, eu estou lendo em linhagem cronológica e agora nós vamos falar um pouco do período interbíblico, quando acaba a Bíblia no Antigo Testamento. Está acontecendo isso e o anseio aumentando. Imagina, e o povo sofrendo e Deus levanta Zacarias e diz assim, alegra-te povo, porque vai vir o quê? O que vai vir? Vai vir o rei. Mas eles falam, agora vai vir um argumento. Vai vir o rei. E depois nós já vamos falar sobre esse jumentinho, porque tem uma pregadora famosa aí que falou que jumentinho na época era BMW, né? Quem já viu isso aí? Oxi. Teve uma pregadora bem famosona aí, famosa no Brasil inteiro. Falou que na época esse jumentinho era uma BMW. Nós vamos ver aqui se é BMW mesmo. Pessoal, aí o que está acontecendo? O anseio, a esperança crescendo no coração do povo, clamando por um rei que fosse como Davi, que fosse um rei necessário para o bem, que fosse um rei benevolente, que fosse um rei diretivo, não arbitrário. Aí chega no período interbíblico, pessoal. Aí no período interbíblico, o pessoal está no cativeiro. Aí está no cativeiro babilônico, no ano 538. Aí no ano 332... vem outro império que domina sobre eles, ou seja, aqui eles estão no cativeiro babilônico. Aí depois daqui, eles estão no cativeiro de Alexandre o Grande, no domínio dos persas. Aí depois eles foram para o domínio egípcio, no ano 323. Aí depois, no 198, eles foram dominados pelos sírios. Aí no ano 175, Antíoco Epifânio, que era chamado de louco, esse cara dominou. Esse cara foi pior do que todos os outros. Sabe o que ele fez? Ele chegou em Israel, entrou no templo que estava reconstruindo, sacrificou um porco dentro do templo, adorou a Deus dentro do templo, fazia fiscalização pública para ver se uma pessoa era circuncidada, pública, todo mundo vendo. Se fosse circuncidada, ele matava. Se a pessoa guardava o sábado, ele matava. Se a pessoa tinha trechos da Bíblia guardada, ele matava. Ué? Esse 175, no ano 175 de Cristo, vocês... Hã? Se escrevesse com batom, morria. Não sei se ele era careca. Se a pessoa fosse circuncidada... Eles matavam. Ué, então todos os judeus morreram. Não, nem todos, né? O pessoal está no exílio, não está todo mundo circuncidando. Qual o nome dele? Antíoco Epifânio. Roubou todos os utensílios. Sabe aqueles utensílios do templo que só os sacerdotes podiam tocar? Sabe o que o Antíoco Epifânio fez? O rei entrou lá e tomou. Aí, o que aconteceu? No ano 164, escute aqui, no ano 164 aconteceu a revolta dos Macabeus. O que é a revolta dos Macabeus? Os judeus não aguentavam mais, se levantaram e começaram a guerrear e tomaram o poder. Agora eles alimentaram, imagina, depois de tudo isso no período interbíblico, ou seja, acabou o último livro da Bíblia, antes de começar Mateus, isso aconteceu. Eles começaram a tomar o poder. Eles começaram a crer de novamente que seria um bom reinado. Aí o que aconteceu, pessoal? No ano 63, o general romano cercou Jerusalém por 3 meses. Pessoal, imagina Nova Andradina cercada por 3 meses sem entrar nada e sem sair nada. O que você acha que vai virar aqui? Não vai entrar gasolina mais. Não vai entrar comida, durante 3 meses. Isso aconteceu. Aí os romanos tomaram o poder. Aí no ano 37, quem que assume? O Herodes.
Lembra do Herodes que matou todas as criancinhas? Depois, no ano 4, os judeus também já revoltados se levantaram numa revolta, no ano 4. Deixa eu até confirmar aqui, exatamente. 2.000 judeus crucificados em praça pública. Esse sofrimento desse reino aumentou cada vez mais o anseio pela vinda do reino de Deus. Toda esta ordem está no livro do Donald Crable, Reino de Ponta Cabeça. Eu vou ler um trecho, nós vamos ver com mais detalhes futuramente o período interbíblico, tudo o que aconteceu. Mas eu vou ler um trecho de uma lamentação, de uma profecia que surge nesse tempo, num livro chamado Oráculos Sibilinos, é judaico, tá? Olha o que ele diz: mas quando Roma dominar o Egito, ou seja, eles foram dominados pelo Egito e Roma dominou. Mas quando Roma dominar o Egito, governando sempre, então aparecerá o maior reino do rei imortal sobre os homens. E um Senhor santo virá para empunhar o cetro sobre toda a terra por todas as eras do tempo que se apressa. O anseio por um bom reino e a revolta que esse pessoal estava diante de tudo isso, fez com que qualquer um que se levantasse dizendo eu sou o Messias, o povo ficava doido e seguia eles. Flávio José diz isso. Uma pessoa dizia eu sou o Messias, o povo ficava tão doido de seguir ele para o deserto, estava disposto a ir para a guerra. Então o que aconteceu? Todo mundo que se levantava se dizendo Messias, o que Roma fazia? Matava. Aí chega um nazareno, um galileu, e em Marcos 1,14 ele diz o seguinte, primeiro sermão dele em Marcos: o tempo está cumprido e o reino de Deus é chegado. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Entender o peso desta palavra para esse povo? Chegou. Sabe o reino que os profetas profetizaram, meus irmãos? Chegou. Arrependam-se. A proposta de civilização de Deus chegou. A proposta de civilização de Deus de matar a fome dos famintos, consolar a alma dos aflitos, dar vista aos cegos, a boa nova aos pobres injustiçados. Esta proposta de civilização chegou. Aí alguém diria assim para mim, como alguém poderia ter pensado: não, Luiz, você está errado nesse conceito de reino aí. Porque a Bíblia diz que o reino de Jesus não é deste mundo. Então, se o reino de Deus não é deste mundo, ou o reino dos céus não é deste mundo, como é que você pode dizer que o reino de Deus é uma proposta de civilização para esse mundo? Olha aí, pergunta problema de novo. Fiquei a manhã inteira ensinando, comecei aqui agora para o cara num versículo destruir tudo que eu falei. E aí, pessoal, a Bíblia que diz que o reino de Deus não é deste mundo, mas eu estou dizendo que o reino de Deus é uma proposta de civilização para esse mundo. Vocês ficam comigo ou com a Bíblia? Desculpa, Luiz, vou ficar. Ah, eu vou ficar triste. Cadê a giradinha? Vocês vão ficar comigo ou com a Bíblia? Com a Bíblia, parabéns para vocês. Palma para todo mundo. Tá, então se vocês ficaram com a Bíblia, tudo que eu ensinei aqui até agora está errado? Não, porque você estava ensinando. Então como que a gente entende este texto? E tem mais ainda, pessoas pegam este texto e ainda dizem o seguinte: você está confundindo, Luiz, o conceito de reino dos céus e reino de Deus, porque reino dos céus é uma coisa, reino de Deus é outra coisa, e o reino de Deus não é deste mundo. Essa proposta de civilização que você está falando que é pro aqui e pro agora, não existe não. O negócio é que as coisas não... abandona tudo isso aqui, o negócio é salvar a alma do povo, o povo vai pro reino dos céus e pronto, não tem nada a ver com aqui. E aí? Precisamos responder. Não. Então nós precisamos dizer por que o reino não é desse mundo. Como assim? Vamos responder, porque se demorar demais, eu quero que dê tempo, né? Quem quer que dê tempo? Glória a Deus. Vamos lá. Nós então vamos responder agora 2 perguntas. Qual que é o primeiro pilar deste curso? Pergunta e problema. Até agora nós estamos construindo um conceito de reino. Aí vem alguns versículos que parece que a gente está errado. Que é o quê? O reino não é deste mundo. Nós vamos explicar esse. Como assim o reino não é deste mundo? Se todo o anseio das profecias são de um reino que vem e traz paz para esse mundo. E também a distinção de reino de Deus e reino dos céus. Que o reino é dos céus e reino de Deus é uma coisa e reino dos céus é outra. Vamos responder?
Quem acha que tem resposta? Eu. Vocês confiam em mim? Será? Eita! O Joel não confia. Vamos lá. Eu anotei aqui 4 argumentos, ou melhor, 4 provas, demonstrando que essas respostas estão erradas e esses textos estão sendo mal interpretados. Então vamos começar por aqui primeiro. Nós vamos provar biblicamente que reino de Deus e reino do céu são a mesma coisa. Nós vamos provar. Fabinho, abre aí, Mateus 5:3. Mateus 5:3. E o irmão Joel, que não confia em mim? Irmão Joel, abre aí, Lucas 6:20. É isso aí, pessoal. Se eu falar uma coisa e a Bíblia fala outra, fiquem com a Bíblia. Quem abriu em Mateus? Leia bem alto. Mateus 5:3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. 5:23. Leia para mim, Joel. 5:3. Lucas 6:20. Olhando para os seus discípulos, ele disse: Bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertencem o reino de Deus. Opa, tem alguma coisa errada. Porque o Fabinho leu, como é que está em Mateus 5 aí, Fabinho? Reino dos céus. Reino dos céus. E como é que está em Joel? Reino de Deus. Ou seja, então o mesmo Jesus que disse bem-aventurado o reino dos céus, um escreveu o reino dos céus, e a mesma palavra o outro escreveu o quê? Mostrando que é a mesma? É a mesma coisa que um diz assim, ele sentou na cadeira, e o outro diz, ele sentou no assento. Vamos continuar, porque tem muitos outros textos bíblicos. Abre para mim aí, Jonathan. Mateus 13:11. Irmã Aline, abre para mim em Marcos 4:11. Irmã Adriana Matias, abre em Lucas 8:10. Quem abriu em Mateus 13 aí, versículo 11, leia bem alto. Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino do céu. Peraí. A vocês foi dado os mistérios do conhecimento do Reino do céu. reino dos céus. Leia, irmã Aline. E ele disse-lhes a vós, Marcos 4:11, ela está lendo. e ele disse-lhes, a vós é concedido conhecer o mistério do reino de Deus. Ué? A vós é dado conhecer o mistério do reino dos céus. A vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus. O que está escrito em Lucas, irmã Adriana? Lucas 8:10. E ele disse: a vós é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. Reino de Deus, tá bom. E todo esse contexto é o mesmo quando Jesus é questionado sobre o porquê fala em parábolas. Ou seja, então o mesmo a palavra que num texto é usado o reino dos céus, na outra é usada reino de Deus. Ah, Luiz, mas não tem mais texto, é muito pouquinho texto para isso, você tem que usar mais texto, porque na regra hermenêutica tem que ter pelo menos 3 textos, então vamos mais texto. Maicon, abre em Mateus 19:14. Irmã Joyce, abre em Marcos 10:14. Irmã Denise, abre em Lucas 18:16. Maico, vai. Mateus 19:14, Maico. Então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino do céu... Deixa vir a minhas crianças, porque o que é delas? O reino dos céus. Quem eu pedi para ler Marcos 10:14, leia. Foi você, irmã Joyce? Marcos 10:14. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir os meninos a mim e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Uai, as crianças é o reino dos céus ou o reino de Deus? Os dois, porque é a mesma coisa. E quem eu pedi para ler Lucas 18:16, irmã Denise, lê bem alto. Mas Jesus, chamando-as para si, disse: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Mesma coisa. Mais versículo? Não, Luiz, é muito pouco. Vamos mais então.
Abre aí, Maicon. Mateus 19, 23 e 24. Irmão José, abre aí. Marcos 10, 23. Irmã Ana Paula, abre em Lucas 18, 24. Pode ler aí, Maicon. Então Jesus disse aos discípulos: digo a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Reino dos céus, continua. E digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. A mesma palavra, no mesmo evangelho, Jesus usa esses termos incambiáveis. Ah, e outras são parênteses. Tem muita dúvida sobre esse versículo. Como assim, Luiz? Não pode ser rico então? Todo rico vai para o inferno? Nós vamos explicar esse texto um dia, calma, vai chegar lá um momento. Beleza? Se eu pudesse, eu seria rico também, ué. Vamos lá. Quem eu pedi para ler Marcos 10, 23? Leia, irmão José. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus. No reino de Deus, tá bom. Agora quem eu pedi para abrir Lucas 18, irmã Ana Paula? 18, 24. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Reino de Deus. Só que lá no versículo que o Maico leu, quão dificilmente um rico entrar no reino dos céus. Ah não, Luiz, é muito pouco versículo, então vamos ler mais. Mateus 13, 31. Abre aí, Luizinho. Mateus 13, 31. Elcio, abre em Marcos 4, 40. Marcos 4, 30. Pastor, abre em Lucas 13, 18. Luizinho, achou? Mateus 13, 31. 13,